Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 10 ao capítulo 11. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver a aliança do povo para guardar a lei, né? Então, ontem nós falamos que foi recapitulado toda a história no capítulo 9. O arrependimento pela confissão dos pecados fez o povo olhar para a sua história, olhar para trás e ver a trajetória, né? Até aquele dia. Todos os percalços que eles tiveram, todas as dificuldades, todas as falhas, todos os pecados, tudo aquilo que eles deixaram de ouvir a voz de Deus e de cumprir os mandamentos. Então, nós vamos ver que depois deles fazerem isso, ele fala assim: eis que hoje somos servos, até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados e segundo a sua vontade. Dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia, né? Então este é um momento que o povo é levado a o arrependimento, a confissão dos seus pecados. E aí, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selamos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Sedaquias, aí Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Almias, e aí você vai ver falando de todos eles, né? Todos quem eram esse povo? Eram os cabeças das famílias, eram homens, né, que reconheceram a sua fragilidade, reconheceram o seu pecado, se dispuseram vir de forma voluntária da Babilônia com o objetivo de reconstruir Jerusalém. Então, todo esse povo que vai estar relatado aqui são os cabeças, né, de gerações, de famílias. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, os servidores do templo, todos que tinham separado do povo de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham a saber o entendimento do que era necessário para aquele novo tempo. Então, firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e seus juízos, seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Isso era algo que tinha sido descumprido, era uma ordenança que Deus tinha dado ao povo lá em Êxodo 34 e reforçou isso em Deuteronômio 7:3 e o povo desobedeceu. Então aqueles voltam à origem, voltam ao princípio de todas as coisas, né? De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda a sua cobrança. Deus tinha determinado isso aqui em Êxodo 23 e Deuteronômio 15. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do Senhor, né? Então aqui está falando sobre as ofertas, né? E sobre o dízimo que eles dariam ao Senhor, Êxodo 30 fala sobre isso. E para os pães da propiciação e para
contínua oferta de manjares para o contínuo holocausto do sábado, a festa de lua nova. E aí fala, nós os sacerdotes e levita, o povo, deitamos sorte acerca das ofertas da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, no ano a ano, para se queimar sobre o altar do Senhor. Eis que também teríamos, as primícias da nossa terra, todas as primícias das árvores frutíferas, ano após ano nós traríamos à casa do Senhor. Está lá determinado em Êxodo 23, e Deuteronômio 26. Então eles relembram aqui os preceitos de Deus que eles tinham deixado de cumprir e que eles fariam ali uma aliança de cumprir os mandamentos. Como diz no início do capítulo 10, selamos esta aliança fiel com o Senhor, Então você vai ver cada detalhe aqui no capítulo 10. E no capítulo 11, a relação dos que habitavam Jerusalém nessa época. Os príncipes dos povos habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e para as 9 partes que permaneceriam em outras cidades. O povo bendizesse todos os homens que voluntariamente se ofereceram ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão e nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, E aí ele vai trazer alguns nomes, Alguns da tribo de Benjamim, E de outras mais, todos elencados aqui no capítulo 9. E os que habitavam não só em Jerusalém, mas logo em seguida os que habitariam em Judá, a partir do versículo 20. O restante de Israel, dos sacerdotes, levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Zispa. Os superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Assabias, Então ele vai trazendo os nomes ali, da distribuição em todos os locais. Os residentes nas aldeias, quantas aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabzel, e suas aldeias. Então ele vai trazendo pessoas que habitaram nesses lugares, E no capítulo 12, os sacerdotes que vieram para Jerusalém. São esses os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdra. E ele vai trazendo o nome de cada um deles, também os levitas, Ele traz Jesua, Binui, Cadimiel, Serebias, Judá, Matanias, e aí ele vai trazendo, elencando cada um deles. E aí nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes cabeça das famílias, Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, Esdras, Mesulão, Amarias, e aí ele vai trazer os sacerdotes, Lembrando que o livro tanto de Esdra como Neemias, eles trazem aí um histórico, eles trazem aí umas crônicas para ficar registrado esse recomeço. Dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procurar os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto das campinas, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes couros em
procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, ao lado da porta do monturo, após eles, Osaías, a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdra, Mesulão. E aí ele vai trazendo os nomes, né, de como ficou essa organização desse cerimonial da dedicação dos muros, né? Então são estabelecido aqui um novo tempo, um novo cerimonial. E para finalizar, no capítulo 13, os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia, leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas, os moabitas não entrariam jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariariam contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, por esta ocasião que está relatado lá em Números 22, 23, em Deuteronômio 23 também, você vai ver essa passagem, Deus determinou que esses dois povos não entrariam na congregação de Deus, né? E aí, nós vamos ver que, hora antes disso, Elisibe, o sacerdote encarregado na câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes depositava ofertas de manjar, incenso, utensílios, vinho. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxede, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Então soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso muito me indignou, ao tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse a câmara e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus como oferta de manjares, né? E aí nós vamos ver restaurada também a manutenção dos levitas e o restabelecimento da observância do sábado, porque eles começaram a fazer concessão diante de necessidades. Por exemplo, se eles precisavam vender ou comprar, e mesmo sendo no sábado, eles o faziam. Então aqui nós vamos ver o resgate dessa ordenança que era o tempo do descanso estabelecido por Deus. E aí a condenação do casamento misto, que é finalização já do capítulo 13 para finalizar o livro de Neemias. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio salmodita e não sabiam falar judaico, mas a língua dos seus respectivos povos. Contendi com eles e os amaldiçoei. E aí fala, né, da posição radical que precisava ser tomada. Por quê? Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então nós vamos ver que isso aconteceu com o homem mais sábio. Será que não aconteceria com outros? Então era necessário uma posição radical de voltar às ordenanças de Deus, de não permitir casamento misto. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. E pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias ao obedecermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.